mastopexia e não conseguir amamentar. Se você não sabe o que é mastopexia e se você tá com medo de não amamentar, fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Gi, eu sou fundadora do Grávida Dicas e hoje eu sou mãe da Luma, linda, de 3 aninhos de idade. E esse vídeo é pra falar sobre a amamentação, principalmente como foi comigo, como aconteceu comigo a amamentação. E eu, antes de falar da amamentação em si, eu tenho que dizer que lá no Grávida Dicas, tanto no Instagram como no nosso grupo do Telegram, está rolando aí, no dia que eu estou falando hoje com vocês, está rolando aí a semana da amamentação. Então eu vou deixar os links aqui embaixo para você participar e saber todas as dicas e técnicas e tudo que você precisa saber sobre a amamentação, sobre como você pode amamentar. Combinado? Falado isso, vamos falar o que é mastopexia para começar a desenvolver, a desenrolar essa história. Mastopexia nada mais é do que uma cirurgia que remodela a mama, seja numa retirada de pele, seja numa diminuição de volume, é tudo que mexe com a estrutura do seio da mulher, em termos de cirurgia, tá? Na época que eu fiz a minha primeira cirurgia, sim, porque eu tenho 2 cirurgias, na época que eu fiz a minha primeira cirurgia, a gente chamava simplesmente de lifting, porque eu não retirei tamanho, eu retirei pele. Vamos começar desde o comecinho? Vamos lá. Lá em 1900 e bolinha. A minha primeira cirurgia, a minha primeira mastopexia, o meu primeiro lift mamário, ele foi feito quando eu tinha apenas 18 anos. Sim, os meus seios, eles pareciam seios de mulheres que já tinham dado assim, tinha tido 20 meninos, já tinha amamentado até dizer chega, pronto, meu seio era tipo esse. Então eu peguei o embalo aí de 2 outras primas que estavam fazendo cirurgia mamária, redução de mamas, e disse quero fazer. Fiz a cirurgia. E aí, Gi, você ficou satisfeita? Extremamente frustrada. Os meus seios ficaram horrorosos, assimétricos. Eu fiquei tão traumatizada com isso que eu não consegui pensar em uma nova cirurgia, nem em consertar, porque assim, a cirurgia de mama, né, a reconstrução mamária, ela requer um pós-operatório muito delicado. Você fica muito tempo aí sem poder levantar os braços, sem poder pentear os cabelos, sem poder lavar os próprios cabelos. Então, como eu tinha passado por todo esse processo de pós-cirúrgico, né, processo pós-cirurgia, eu não tava afim de passar tudo de novo. Então eu fiquei com esse trauma guardado, até porque seio a gente não mostra pra todo mundo, né? Então eles estavam lá guardadinhos até um dia que eu criei coragem. Eu acho que eu devia ter aí, sei lá, os meus 27 anos quando eu fiz, eram quase 10 anos depois. Eu comecei a pesquisar vários médicos, eu não tive coragem de refazer com o primeiro médico, e comecei a buscar vários médicos fazendo pesquisas e em pesquisas porque eu queria fazer a minha reconstrução. Gi, você não pensava em silicone? Não, até porque hoje é muito comum você pensar numa cirurgia, até no preenchimento, se a mulher tem um seio caído, bota lá o seu lindos silicones. Mas na época que eu fiz, nem se falava nisso. O silicone era caríssimo e não era tido como bonito. Ou seja, você ter aquele peitão não era legal. Então eu nem pensei nessa possibilidade. Como também nem pensava em ser mãe. Não era algo que passava pela minha cabeça de jeito nenhum. Eu não ficava pensando, ai, se eu fizer essa cirurgia eu não vou conseguir amamentar. Eu não pesquisei se a cirurgia atrapalhava a amamentação. Não estava dentro dos meus planos ser mãe, pelo menos naquele momento. E não era algo que eu fazia conexão, tá bom? Então busquei, pesquisei vários médicos e resolvi fazer uma nova cirurgia. Essa nova cirurgia, de acordo com o meu médico, ele dizia que foi muito mais difícil do que se ele tivesse pego a minha mama lá no comecinho, porque ele teve que reconstruir total. Então, realmente foi uma super cirurgia. A minha cicatriz ficou maior, bem maior do que a que normalmente se tem uma cicatriz de mastopexia. Eu fiquei feliz, fiquei satisfeita. Ficou melhor do que era antes. Não ficou o meu ideal, não ficou aquilo que eu sonhava pra mim. Mas tudo bem. Acontece que depois disso aí, fiz a cirurgia, tralalá, conheci o Luciano, tralalá, filhos.
Que foi que eu pensei em relação à amamentação? Na minha cabeça, a partir do momento que eu decidi que eu queria ser mãe, que nós decidimos, eu e o Luciano, que nós íamos ser pais, eu achei que eu não ia conseguir amamentar de jeito nenhum. Eu disse, nossa, eu fui recortada várias vezes, eu tenho uma cicatriz gigante, então eu não vou conseguir amamentar. Então eu não alimentei esse sonho que toda mulher alimenta, de dar de mamar pro seu filho, da conexão. Eu já tava, realmente não era algo que eu idealizava. O que eu tinha pra mim? Não vou conseguir dar de mamãe, tudo bem, eu dou mamadeira e lá, né? Tudo bem. Só que isso tudo mudou no dia do parto. Na verdade, um dia após o parto. Mudou no dia da alta da Luma. Vale lembrar que durante a gestação eu fiz aquele seião, sabe? A barriga que era boa não tinha. Eu vi ter barriga lá pelo 6º mês. Mas seios, eu tinha seios, uma coisa maravilhosa, linda de se ver. Aquele negócio que você diz assim, já sei como vai ser com silicone? Pois era isso que eu tinha. Morta de satisfeita com meus seios. Mas eu não tinha esperança de amamentar. Então vamos lá. O dia da alta. O dia da alta, a Luma recebeu a alta primeiro do que eu. Ou seja, o pediatra da Luma passou primeiro lá no meu quarto e deu todas as orientações e tudo. Aí ele disse, olha, a amamentação, já lhe ensinaram aqui como amamenta? E aí eu disse, já. Aí eu disse pra ele, doutor, mas eu tenho mastopexia, né? Fiz redução de mamas, fiz lifting de mamas há muitos anos atrás e eu acho que eu não vou conseguir amamentar. E aí ele disse assim, olha, eu vou colocar aqui uma fórmula pra você, dar pra ela, mas eu peço, que a gente tinha consulta com 7 dias depois, então ele diz assim, mas eu peço que você pelo menos até o próximo, a próxima consulta, ou seja, até daqui a 7 dias, você tente amamentar exclusivo. E isso mexeu comigo, eu disse, vou tentar, se ele disse que é possível, eu vou lá e vou tentar. E tentei. Foi o maior desastre de toda a fase recém-nascido da Luma. A Luma foi um bebê recém-nascido maravilhoso, menos os 10 primeiros dias, porque ela chorava muito. Ela, na verdade, os primeiros 7 dias que foi até a consulta dele, né? Ela chorava muito, 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 muito. E, na verdade, 8 dias, minto, porque um dia antes de ir na consulta, eu resolvi comprar a fórmula e dar a fórmula pra ela. Ou seja, eu tentei aí 6, 7 dias amamentá-la exclusivamente. E por mais que eu tivesse com o peito lá direto, ela tinha uma pega maravilhosa. Eu via que o problema não era pega. Eu mesma apertava que meus seios não saía aquele negócio todo. Mas ela só chorava, ela dormia ruim, ela passava o dia ruim. Eu ficava ruim, tu imagina aí, né? Se já é desgastante para aquela mulher que tem seios fartos e que é, como dizem, vaca leiteira. Imagine para aquela mãe que não tem e que tenta dar. E aí eu resolvi dar fórmula, falei com ele, disse, tô dando fórmula, ele disse, tudo bem. O que acontece, Gi? Como você fez a partir daí? A Luma parou de mamar aos 3 meses de idade. Como assim, Gi? Tu disse que a partir dos 7 dias tu já deu fórmula pra ela? Dei. Só que eu fiquei no complemento. Eu usei a fórmula como complemento do meu leite. Eu não deixei de dar de mamar a ela. Vamos lá entender essa história. Com 7 dias, foi a primeira vez que eu dei fórmula pra Luma. A Luma dormiu feito um anjo mesmo. Dormiu lindamente. Você via que ela estava saciada, aquele momento relaxado. E eu disse, pronto, o problema era esse, era fome mesmo. Mesmo assim, eu tive 2 consultas com 2 consultoras de amamentação. Todas elas fizeram todos os testes e disseram, Gi, realmente no seu caso não é porque não tem a técnica certa, não é porque você não sabe dar, não é porque a pega tá errada, não é estresse, é porque você não tem vazão. Então vamos lá, eu vou te explicar. Eu produzia o leite, mas devido a minhas cirurgias, 2 cirurgias, os dutos mamários foram aí danificados e eu não conseguia vazá-los. É tanto que eu tive mastite
mesmo sem ter uma super produção de leite, ou seja, eu estava amamentando mesmo com complemento e eu comecei a ter febre, seio vermelho e tudo mais, e aquilo era uma mastite, porque o meu peito, ele não conseguia vazar todo o leite que tinha, por mais que eu massageasse, e aí vim, todas essas técnicas eu usei, mas infelizmente eu não conseguia, o leite não conseguia sair. Efeitos de cirurgia. De todo mundo que fez mastopexia vai passar por isso? O meu caso é um caso muito raro. De acordo com o médico, ele disse talvez porque a minha cirurgia era muito antiga, fazia muito tempo, ou erro cirúrgico mesmo. Hoje em dia as técnicas já são bem aí sofisticadas, já foram atualizadas e a mulher não precisa ter medo se ela fez uma mastopexia, obviamente, se ela foi um médico, né, bacana, você procura a mesma indicação, vê aí um médico bom para você fazer a sua cirurgia, seja mastopexia ou mesmo silicone, tá? Não existe mais esse problema de amamentação. Toda mulher que faz mastopexia, ela deve e pode amamentar, assim como a mulher do silicone. E eu, na época que eu compartilhei isso no Grávida Dicas, logo que a Luma nasceu, eu tive vários relatos de mulheres que conseguiram amamentar mesmo depois da redução de mama e sim depois do silicone, como eu também recebi muitas mensagens de mulheres que estavam com medo para quando, né, o bebê nascesse, elas estavam grávidas e com medo de não conseguir amamentar. Esse é um medo latente em toda mulher que está grávida e toda mulher que acabou de ter bebê. Mas eu te digo, não tenha medo. Eu não consegui devido à minha situação. É uma situação exclusiva, é uma situação atípica, não é uma situação normal. Porém, eu consegui fazer os 3 primeiros meses da Luma, foram todos com peito, que foi que a pediatra da Luma me orientou, que qualquer gotinha que ela consumisse já era importante para ela. Então, como eu fazia, já fica aqui a dica também, eu dava primeiro de mamar no peito e só depois eu complementava com leite, com a fórmula, né? Então, por exemplo, eu não tinha como, vou desmamar, eu não tinha leite para desmamar, eu nunca usei uma desmamadeira, mas eu fazia ela tirar tudo o que era possível de cada seio e só aí eu dava a fórmula pra ela. Foi super cansativo? Foi, mas foi super prazeroso. Gi, porque parou aos 3 meses? Porque a Luma já não queria mais o seio, porque era muito mais difícil. Ela já tinha experiência de mamar na mamadeira, então pra ela era muito mais fácil a mamadeira. Então chegou aos 3 meses, ela já não tinha mais paciência com o meu seio, ela já queria brincar, e foi esse momento que a gente decidiu parar, ela, né? Porém, eu te digo, vale muito a pena. Você pode amamentar sim. Busque orientações corretas, busque técnicas corretas, fuja dos mitos, procure a ajuda profissional. E eu tenho aqui uma super dica para dar para você. Claro, a semana da amamentação está acontecendo no Grávida Dicas e ao longo do tempo vou sempre dar dicas sobre a amamentação. Eu resolvi vir aqui realmente falar da minha experiência para contar o outro lado da história, porque eu sei que tem muita gente aí que fez esse tipo de cirurgia e tem medo. Vou deixar aqui todos os links, inclusive um link da enfermeira obstetra Aline, da Home Baby Consultoria, que ela tá fazendo um conteúdo incrível, gratuito, que você precisa se cadastrar para poder receber os vídeos gratuitos. Já compartilhei vários vídeos dela no grupo lá do Telegram, perfeitos. Então vai lá no Telegram do Grávida Dicas e também se cadastra no link que eu vou deixar aqui abaixo, que ela tem uma série de conteúdos que realmente vale a pena, são enriquecedores e que você não vai ter dúvidas. Ela entende muito, ela tem uma vasta experiência e ela tá, neste momento, ela também está grávida, ou seja, ela vive essa experiência na veia, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aqui e se inscreve no canal do Grávida Dicas para sempre ficar atento. Ativa o sininho, né? Para sempre ficar sabendo de quando eu postar vídeos novos aqui. Vai vir aí muitos mais conteúdos aqui pro YouTube. E deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver, quais as suas dúvidas. No que eu puder ajudar, vai ser um super prazer, tá bom? Grande beijo e até a próxima.